Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso Dinheiro nos Relacionamentos. Eu sou Luciana de Barros, sou uma estudiosa da psicologia do dinheiro, sou mestre em psicologia, sou pós-graduada em terapia de família e casal. Hoje eu atuo apenas com a psicologia do dinheiro, graças a Deus, porque eu amo muito. Então, eu queria primeiro me apresentar, contar um pouquinho como que foi minha história nesse módulo de introdução, como que eu construí essa Luciana, psicóloga do dinheiro, e depois eu vou contar para vocês o que vamos ver nesse curso. Bom, fique à vontade, eu espero que vocês se divirtam e aprendam muito nesse curso. Uma das perguntas que eu mais recebo na minha vida é: por que você escolheu dinheiro? E logo em seguida eu falo: por que não dinheiro? Por que não? Por que não estudar dinheiro? Mas na verdade essa é uma resposta que eu uso apenas para ganhar tempo. Nesses minutos que eu falo por que não dinheiro, eu fico me questionando se eu abro espaço para falar um pouquinho da minha família de origem ou se eu realmente abro espaço para falar da minha trajetória. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho dos dois. Minha família de origem é extremamente disfuncional financeiramente. E desde muito nova eu venho tentando ensinar a eles a serem funcionais com o dinheiro. O que eu tô chamando de disfuncional? Eles não falam de dinheiro, eles não olham pro dinheiro, eles não sabem quanto que eles gastam muito mais do que eles ganham. Eles têm briga com outras pessoas a respeito de dinheiro. As dívidas vencem e eles nem sabem que dia que paga. Então isso que eu tô chamando de disfuncional. E o que eu queria que fosse funcional na vida deles? Que eles vivessem com o tanto que eles ganham. Então eu passei uma boa época da minha vida muito mais preocupada com eles do que comigo. Tá, eu me ferrei, mas ok, eu vou contar isso pra vocês em outras etapas, em outras partes. Mas aí agora eu queria contar pra vocês como que foi o encontro do dinheiro com a Luciana psicóloga. Eu me formei, eu passei no concurso público. E quando eu passei nesse concurso público em Coromandel, uma cidade muito pequenininha, nós temos 27 mil habitantes, eu fui trabalhar no Conselho Tutelar. Eu fui prestar serviço pela prefeitura no Conselho Tutelar. Só que Coromandel é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Então, quando a pessoa entrava lá na porta, e minha sala era a primeira no segundo andar, eu via a cidade toda, inclusive quem entrava. Eu olhava aquela pessoa e falava: meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo no Conselho Tutelar? Eu lembro que uma época eu ficava analisando os papéis que vinham, né, as demandas que chegavam, as brigas, eu me esqueci como que chama, mas as demandas mesmo, qual que era o porquê das pessoas estavam lá. E por incrível que pareça, o dinheiro não aparecia em nenhuma, mas a briga pela herança, a discussão para quem vai criar o filho de quem, as falências, tudo isso aparecia, menos a palavra dinheiro. Dinheiro nem falava, não se falava em dinheiro naquela época. E eu me lembro que eu atendi uma pessoa que me chamou muito a atenção. Ela era uma mãe de um paciente meu e o marido dela tinha traído ela. Só que a única coisa que essa mulher sabia ser era mãe, dona de casa. E dona de casa e ser mãe não dá dinheiro. E ela pediu a separação. E uma das formas de poder e de manipulação desse marido foi o controle financeiro em cima dessa mulher. E aí ela foi na sessão, pediu para trocar a sessão do filho dela com ela, porque ela precisava falar disso. E o mais difícil, porque o Conselho Tutelar trabalhava com a criança, né? Criança e adolescente. E ela era a mãe. E eu não podia atendê-la.
porque eu tinha que atender a criança e o adolescente. Mas essa mulher, ela não tinha dinheiro nem para trabalhar a questão de autonomia, de desenvolvimento pessoal, de uma escolha de uma profissão, para ela poder separar. E eu me lembro de eu ficar angustiada nessa situação, sem poder ajudar e me ver presa numa situação financeira. Então esse caso me chamou muito a atenção. Como que o dinheiro, neste caso, incomodava o desenvolvimento pessoal dessa mulher. Saindo do conselho tutelar, eu ia para o meu consultório particular, que era na clínica mais top da cidade. Então eu saía do conselho tutelar e ia atender um consultório mais chique, melhorzinho. E eu atendia uma criança. Na época, eu gostava muito de atender criança. Gosto até hoje, só não atendo. E aí a minha secretária fez a mesma coisa. Falou pra mim que quem iria na sessão era a mãe e não a criança. O comportamento repetitivo, né? Já tinha acontecido isso no conselho tutelar e agora na minha clínica particular. E essa mãe foi desesperada. Essa mãe era uma das mulheres mais ricas da cidade. O marido era um fazendeiro muito famoso. Só que há muitos anos ele tinha dívidas e dívidas e dívidas e dívidas e dívidas. Então ele não tinha mais nada. Ela dormiu rica e acordou pobre. Pobre, 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 pobre. Se ele vendesse todos os bens dele, ele ainda não conseguia pagar todas as dívidas que ele tinha. Ela acabou separando e foi a primeira vez que eu ouvi o termo traição financeira. E ela tinha razão. Ele tinha traído ela financeiramente. E outra coisa que ela falou que me marcou muito, se ela mudasse para o bairro mais pobre da cidade, mesmo assim, ela não conseguia condições de viver. E também era uma outra dona de casa, uma outra mãe. Então esses casos me chamaram muito a atenção. Como que o dinheiro afetava tanto o relacionamento, o casal em si e a pessoa, o individual da pessoa. Logo em seguida eu mudei de Belo Horizonte, mudei de Coromandel, perdão, e fui morar em Belo Horizonte. E dizem que não é a gente que escolhe a teoria, é a teoria que escolhe a gente. Os casos financeiros, as tragédias financeiras continuaram acontecendo. Só que dessa vez com uma amplitude muito maior. Eu atendi alienação parental por conta de dinheiro de uma forma demasiada. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, os economistas têm muito o que fazer. Eu atendi uma senhora que ela era o máximo, ela era muito divertida. E o marido dela era major. E ele era major aposentado. E ela destruía ele financeiramente. E por amor, ele ia lá e dava dinheiro para ela todo mês. Todo mês ele cobria todas as dívidas dela. E eu me lembro que eu pensava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa por essa mulher. Mas na época eu era muito nova, muito recém-formada ainda, né? Eu tinha mais ou menos uns 6 anos só de clínica e eu ainda acho isso muito recém-formado. A minha abordagem era uma abordagem que eu me sentia mais limitada, foi logo depois que eu comecei a estudar sistêmica. Conheci o livro da Chloe Madanes, O Significado Secreto do Dinheiro. Quando eu conheci esse livro, eu falei, poxa, agora eu posso trabalhar com dinheiro. Só que um livro ainda era muito pouco. Aí eu fui fazer pós-graduação, minha orientadora me acolheu super bem e deixou eu estudar temas sobre dinheiro. E eu lembro que ela falou, vai fazer um mestrado nessa área. Eu sou muito boa, obediente, fui fazer um mestrado em Brasília sobre manejos financeiros de casal.
em diferentes etapas de ciclo de vida. Eu queria saber o que acontecia com os casais quando mudavam as etapas de ciclo de vida, como que ficavam as questões financeiras, se elas se preparavam, se elas não se preparavam, se o dinheiro incomodava, se o dinheiro não incomodava. E graças a Deus, Julia Boucher, uma das maiores referências em psicologia sistêmica do país, aceitou me orientar. Na época, falar de dinheiro ainda era algo muito tabu dentro da psicologia. Se Deus quiser, eu acredito que hoje não. Mas na época ainda era. Então, ter Julia Boucher como orientadora foi um grande presente. Saindo do mestrado, eu fui construir toda a minha trajetória para que eu realmente me tornasse uma psicóloga especialista em dinheiro. Nesse espaço, eu conheci a psicologia econômica, conheci Vera Rita, nossa maior referência, e logo em seguida eu conheci psicologia do dinheiro e conheci Valéria Meirelles. Então hoje eu ainda sigo os meus estudos, hoje eu já dou aula de psicologia do dinheiro, hoje eu já tenho grupos de estudos de psicologia do dinheiro, tenho um Instagram, Dinheiro com Psicologia, que eu falo das relações financeiras, das nossas questões com o dinheiro. E hoje, graças a Deus, porque eu quero muito, eu só atendo demandas relacionadas a dinheiro. Então, eu atendo casais, eu atendo pessoas individuais, eu atendo pessoas que estão passando por transição de carreiras, que precisam se organizar financeiramente, traders, investidores. Eu só trabalho hoje com demandas financeiras. E isso é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. Bom, então essa é a Luciana, essa é a minha história. Então, porque quando as pessoas me perguntam por que estudar psicologia do dinheiro, porque eu tinha uma encrenca dentro da minha família que precisava ser resolvida, e eu também tinha a demanda clínica, essa escolha desses pacientes para olhar essas questões financeiras. Então, por isso eu fui estudar psicologia do dinheiro. Hoje eu realmente acredito, por que não estudar psicologia do dinheiro? Onde que não existe dinheiro? Como que eu atendo uma pessoa, eu vou falar de autoestima, autoestima feminina, autoestima masculina, sem falar de dinheiro? Como que eu trabalho com transição de carreira, sendo que eu não entendo nada de dinheiro? Como que eu atendo casais sem falar de dinheiro? Como que eu atendo uma pessoa individual que chega pra mim, que às vezes fala pra mim que tá devendo, ou que eu tô vendo que tá comprando e não falo de dinheiro? Eu brinco muito que o dinheiro nada é importante, mas tudo aquilo que é importante precisa-se de dinheiro. Então eu espero ter clareado para vocês a importância de estudar dinheiro. O que vamos ver nesses módulos? O que vamos ver nesse curso Dinheiro nos Relacionamentos? Nós vamos ver um pouquinho da introdução à psicologia do dinheiro, nós vamos entender um pouquinho de casais e dinheiro, crenças financeiras, um pouquinho sobre manejo financeiro, e vamos ver também algumas técnicas para trabalhar com casais e dinheiro. O que eu gostaria de pedir para vocês com muito carinho, com muito afeto? Que vocês olhassem para esses exercícios, essas técnicas e fizessem. Porque quando a gente aprende o nosso significado do dinheiro, quando a gente olha para as nossas relações com o dinheiro, é aí que a gente possibilita o outro a olhar para a sua relação. Como que um paciente nosso vai comprar alguma coisa sendo que nem a gente acredita naquilo que a gente tá vendendo? Como que eu posso falar de dinheiro para o outro sendo que eu não sei nem quais são o meu significado de dinheiro? Como que eu vou falar de crenças financeiras com o outro se eu nunca parei para olhar as minhas crenças financeiras? Então, no mínimo, vai ser incongruente. Então, aproveite esse curso para não só ter ferramentas para trabalhar com seu cliente, mas também para
para usar isso para você, para o seu desenvolvimento pessoal. Então, antes de encerrar, eu queria te deixar uma pergunta. E que você colocasse aí no nosso caderninho, né? Tem um caderninho pra gente chamar de meu e falar de psicologia no relacionamento. Qual foi a última vez que eu falei de dinheiro com alguém muito próximo de mim? Qual foi a última vez que eu falei de dinheiro com alguém um pouquinho mais distante de mim? Queria que vocês pensassem mesmo qual foi essa situação, que momento que foi esse e como que foi isso para mim e como que eu acho que foi isso para o outro, ok? Te espero então no primeiro módulo, Psicologia do Dinheiro. Ficamos com Deus. Até mais.